noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito, que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e compartilhe com seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não esqueçam de ativar todas as notificações do canal tocando o sininho. Assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Obrigado, meus queridos aterrorizados, por fazer o meu sonho de ter um canal a mais doce realidade. Beijos, vocês são fera. Vou mandar um beijo especial aqui para Rosângela Castanha. Ela disse que escuta todos os meus relatos, todos. E os filhos dela gostam muito do meu trabalho. Então, beijo, Rosângela Castanha, e para os seus filhos também. E também para todos os meus aterrorizados, né? Pois eu amo vocês. Agora, sem mais delongas, vamos para o relato de hoje. Relato, conto ou história. Vocês decidem se acreditam ou não. Bom, eu sou suspeita a dizer, pois eu acredito em todos os relatos que eu recebo, porque Angel Black acredita sim no sobrenatural. Vamos lá, galera. O relato de hoje é Embate entre lobisomens. Olá, Angel Black. Olá, aterrorizados. Pensei muito antes de lhe enviar esse relato, que me aconteceu há 26 anos atrás. Pensei muito, muito mesmo. Porque às vezes, as raras vezes que tentei contar isso para alguém, a pessoa não acreditou em mim e outras vezes ficava fazendo chacota com meu nome pelas minhas costas. Então, fui guardando isso só para mim, até que um dia caí meio que de paraquedas em um vídeo seu no YouTube e depois vi outros vídeos do seu canal. Também fui para outros canais parecidos. Aí cheguei à conclusão que eu não estava louca. E mais, pessoas também tinham vivido experiências iguais à minha. Aí então me enchi de coragem e escrevi esse relato, tá? Já troquei os nomes, tá bom, Angel? Me chamo Silvia e o ano era 1995. Já no início daquele ano, as coisas não estavam muito boas para mim. Eu tinha acabado de fazer 20 anos e estava noiva. Mas um domingo de manhã, depois de passar a noite com meu noivo e alguns amigos dele em uma danceteria da cidade, umas 10 horas da manhã, minha mãe me acordou para tomar café. Notei que minha mãe estava tentando em vão esconder o nervosismo e aquilo apenas ativou mais a minha curiosidade. Eu achei que ela e meu pai tinham brigado. Meu pai era aquele tipo de homem chucro, grosso e sem nenhuma educação. E minha mãe vivia tentando esconder as grosserias dele para que eu não ficasse preocupada e não brigasse com ele, visto que ele era um grude comigo. Então, meu pai entrou na cozinha, me deu bom dia e me abraçou. E pude sentir no abraço do meu pai que ele estava tremendo. Aí eu tive certeza que tinha algo de muito errado acontecendo ali. Então, eu já muito nervosa, perguntei o que eles estavam me escondendo. Minha mãe já começou a chorar. Meu pai olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e me disse: "Filha, foi seu noivo, o Carlos." Antes que meu pai terminasse a frase,
eu já senti meu corpo gelar. Senti um nó na garganta, a boca seca, uma dor insuportável no peito. E enquanto meu pai me contava, eu parecia estar assistindo aquela cena de fora da situação. Aquilo estava sendo demais para mim. Depois de me deixar em casa aquela madrugada, me lembro que Carlos me deixou no portão e saiu cantarolando, todo feliz. E horas depois, meu pai me conta aquilo. Ó céus! Carlos tinha sido encontrado morto a apenas 2 quadras da casa dele. Tinham assassinado ele e de maneira terrível. Encontraram o pobre todo dilacerado, mutilado e com a barriga aberta, com as vísceras toda para fora do corpo. Aquilo era demais para mim. Carlos era a pessoa mais amável que eu conhecia. Não tinha inimigos. Nós namorávamos desde a 5ª série. Quem ou o que seria capaz de tamanha monstruosidade? Senti as forças deixando meu corpo e acabei perdendo os sentidos. Acordei alguns minutos depois, com meu pai esfregando álcool com arnica em meus pulsos, desesperado. Quando abri os olhos e implorei para o meu pai me falar que tudo que eu tinha ouvido dele não era verdade, que aquilo não era real, mas meu pai, aquele homem forte e bruto, apenas me abraçou e chorou comigo. Minha dor foi tão intensa que nem vi aquele dia passar. Naquela noite mesmo, eu, meu pai, minha mãe, fomos todos até um pequeno sítio que os pais do meu namorado tinham, um pouco afastado da pequena cidade que morávamos. Ninguém entendeu direito na época, mas eles fizeram questão de velar o corpo do Carlos lá. Disseram que era porque aquele sítio tinha sido o lugar preferido dele em vida. Então, eles queriam que ele passasse sua última noite, que sua despedida fosse lá. Aquele velório estava me matando por dentro. Com Carlos, eu achava que sepultaria meu sonho de construir uma família com alguém. E pior, eu teria que me despedir de um caixão lacrado. Não poderia nem ver uma última vez o rosto do Carlos, o rosto do homem que eu amei desde a infância. E essa era a minha maior angústia. Já era quase meia-noite e a maioria dos curiosos já tinham ido embora, só restando ali apenas os pais e a avózinha do Carlos e eu e meus pais. Minha mãe e meu pai já tinham ido para um quarto da chácara para dormir um pouco, pois eles estavam exaustos. Minha sogra insistiu muito para que eu também fosse dormir, mas eu jamais sairia do lado daquele caixão, pois era a última vez que eu ficaria ao lado do Carlos, mesmo sem poder vê-lo. Eu queria ficar ali todo o tempo que eu pudesse. Eu não desperdiçaria nem um segundo sequer do tempo que eu pudesse passar ao lado dele. Enquanto minha sogra tentava me convencer a ir descansar, chegou lá no velório um homem grande e forte e de olhar amedrontador. Ele foi logo entrando e vindo em minha direção. Conforme ele se aproximava, eu sentia um arrepio me percorrer a espinha. Minha sogra e meu sogro
ficaram nitidamente incomodados com a presença daquele homem e se achegaram mais para perto de mim, como se quisessem me proteger de algo que, pelo olhar deles, não era nada bom. Aquele homem, então, começou a rir como um louco e, olhando para a gente, disse com um ar de zombaria: não sobrou muito do moleque para ser velado, não é? E saiu gargalhando porta fora. Meu sogro começou a tremer de ódio e saiu que nem um corisco fumegando atrás daquele homem odioso. Minha sogra me deu um beijo na testa e disse para eu ficar ali, velando o corpo de Carlos, que ela ia atrás do marido para evitar uma tragédia, e saiu correndo atrás dele. Não demorou muito, comecei a ouvir uns barulhos como de cachorros brigando, misturado com grunhidos iguais a de porcos. Fiquei com medo e fui em direção da porta para fechá-la. Mas quando cheguei na porta, tive a visão mais aterrorizante de toda a minha existência. Vi 3 seres humanoides ferrados em uma batalha sangrenta que só acabaria em morte. Um dos seres era enorme, tinha uns 2 metros de altura. O bicho era forte, regulando de tamanho com um urso. O bicho tinha olhos vermelhos que faiscavam ódio. Era um ser bestial que babava e grunhia como um porco velho, um cachaço quando atacava. Tinha cara de cachorro, com presas enormes, como as de javali. Os pelos eram grossos, pareciam arame, e as garras daquele ser eram grandes e afiadas. Resumindo, eu nunca imaginaria aquilo nem nos meus piores pesadelos. Os outros 2 seres eram um pouco menores. Um deles tinha mais ou menos 1,70 m, 75, também forte, com pelos ralos e pretos por todo o corpo, com dentes enormes, não tão grandes quanto as da primeira criatura, mas eram grandes e assustadores, assim como suas garras. A terceira criatura tinha pouco mais de 1,5 m e era bem parecida com a segunda, só que bem menor e mais magra, mas também assustadora. Ambas as criaturas menores tinham olhos amarelos brilhantes. Eu pude ver que as 2 criaturas menores estavam atacando em conjunto a besta maior, que, pelo que eu percebi, só tinha um objetivo: matar as outras 2. Eu fiquei paralisada ali na porta, olhando aquele embate. Quando a fera de olhos vermelhos me viu e veio correndo nas 4 patas, babando e espumando a boca na minha direção, quando veio uma 4ª criatura que saiu de dentro da casa e saltou em cima do monstrão da fera de olhos vermelhos. Essa criatura também era pequena comparada à de olhos vermelhos e magra, com mais ou menos 1,5 m. Do jeito que ela saltou sobre a besta gigante, a mesma a pegou pelo pescoço e a lançou longe, a fazendo bater com as costas em uma coluna de concreto da área da casa, e voltou de novo a atenção para mim. A besta vinha em minha direção, grunhindo igual a um cachaço, mas as outras 2 feras voltaram a atacá-lo. Mesmo aquela besta sendo bem mais forte que as outras e parecer que era imbatível, enquanto ela estava em cima da fera de olhos amarelos, pouco menor que ele,
A menorzinha, em um golpe certeiro, arrancou-lhe a cabeça com suas garras e dentes enormes, o fazendo tombar no chão, morto e com a cabeça decepada. Eu, vendo toda aquela selvageria, pensei em correr para dentro, mas minhas pernas ficaram moles, igual a macarrão cozido, me fazendo cair no chão. A fera menor, de olhos amarelos, acho que era a única que ainda conseguia andar, começou a caminhar em minha direção. Lágrimas caíram dos meus olhos, mas eu não gritei. Apenas fechei meus olhos e fiquei esperando a morte chegar. Pelo menos eu ficaria ao lado de Carlos, mas a fera apenas começou a me cheirar, deu um uivo muito alto e, depois disso, não vi mais nada. Apaguei. Acordei, já eram umas 5 da manhã, dormindo em uma cadeira, debruçada em cima do caixão de Carlos. Minha sogra estava ao meu lado. Eu disse para ela tudo o que eu tinha visto, mas ela me disse que tinha sido apenas um pesadelo, que não tinha ido ninguém estranho lá no velório e que eu não quis ir para o quarto e adormeci ali mesmo, em cima do caixão, e que ela ficou ao meu lado a noite toda e eu não saí de lá. Ela já tinha me feito acreditar nas palavras dela, mas quando saiu o enterro para o cemitério da cidade, tive certeza de que tudo que vivenciei na madrugada fora real. Minha sogra, mesmo com o calor escaldante de janeiro, estava de camisa de manga longa e por várias vezes vi expressões de dor no rosto dela quando alguém a abraçava e acabava batendo em seu braço sem querer. Meu sogro estava mancando, sendo que na noite anterior ele estava muito bem. E a vovozinha do Carlos saiu do carro em uma cadeira de rodas. Disseram que era para ela não desmaiar com a emoção de enterrar o neto. Mas lembrei nitidamente que o monstro de olhos vermelhos arremessou uma das feras menores que bateu com as costas na coluna de concreto da área da casa. Fiquei o tempo todo o restante daquele dia tentando me convencer de que tudo que eu estava vendo era coincidência. Mas no dia seguinte, um conhecido meu que trabalhava no necrotério do hospital da cidade me disse que tinha preparado um corpo de um indigente para enterrar, que deixou ele complexado. E olha que ele já tinha visto muito cadáver. Eu perguntei para ele, o porquê do cadáver deixar ele complexado. Aí ele me respondeu que achava que o homem desconhecido, o indigente, tinha sido atacado por algum tipo de fera selvagem, pois estava com a pele toda cortada de garras e dentes. E também tinha tido a cabeça arrancada do corpo e parecia ter sido várias feras, pois o homem era grande e forte, deveria ter lutado muito para sobreviver e não seria fácil tê-lo abatido. Depois disso tudo que ouvi, tive certeza de que eu não sonhei e tudo o que vi foi real.
Tentei desabafar algumas vezes, mas ninguém acreditou em mim. Depois da morte de Carlos, a família dele vendeu a casa onde moravam e o sítio deles e foram embora da cidade. Não me deixaram nem endereço e nem telefone. Deles hoje só tenho as lembranças e a certeza de que eles eram uma família de lobisomens. Também, Carlos me deixou grávida e tive um lindo menino, mas graças a Deus, hoje ele com 25 anos já está casado e nunca deu sinal de que também era uma fera. Beijos, Angel, e obrigado por contar a minha história. E aí, meus aterrorizados? Cada dia vem um relato mais emocionante que o outro. Olha, esse me deixou arrepiada. E vocês, o que acharam do relato de hoje? Deixem suas opiniões nos comentários, pois é a sua opinião que é importante para mim, pois é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho. E antes de ir para o relato, quero dizer que os nomes e os locais foram mudados por motivos óbvios. Vamos à história ou relato, como vocês preferirem. A Garota do Espelho. Olá, meu nome é Silvia. Hoje tenho 80 anos, mas o que vou relatar nesta carta que lhe envio me aconteceu em 1955, quando eu tinha apenas 15 anos e estudava em um colégio para meninas, aqui mesmo, na capital de São Paulo. Logo depois de um mês que cheguei no colégio, conheci a pessoa que se tornaria minha metade, minha amiga e confidente, Débora. Débora apareceu como um raio de luz naquele lugar sombrio, pois, além de ter que suportar os desmandos de uma freira cruel, que era responsável pela nossa educação, eu também tinha que aguentar os insultos de 3 jovens que, por serem as mais ricas do colégio, eram protegidas da irmã Dulce, a freira que já relatei acima, pois os pais dessas fulanas faziam doações generosas para o colégio. Entre uma aula e outra, eu era chamada de nomes feios, entre eles Silvia Cara de Espinha, Silvia a Baleia, Silvia o Lixo Humano. A irmã Dulce, além de não fazer nada para me ajudar, ainda parecia se divertir muito com tudo aquilo. O único consolo que eu tinha era quando eu ia para o meu quarto. Lá eu chorava muito, colocava toda a minha dor e sofrimento para fora. O quarto era bem pequeno. Tinha uma caminha, um baú e uma penteadeira com um espelho. Espelho esse que eu evitava olhar, pois eu ouvia tanto que eu era feia que odiava tê-lo no meu quarto. Então eu o mantinha coberto com um lençol. Quando já estava para fazer um mês que eu estava naquele internato, eu achei que ia surtar. Aquelas meninas colocaram vinagre no meu suco, rasgaram meu caderno de aritmética e jogaram tinta no meu vestido novo. E o pior, era dia de ligar para os pais e a irmã Dulce me avisou que se eu falasse qualquer coisa para meus pais, ela ia desmentir tudo e eu seria expulsa. E também seria motivo de vergonha para meus pais. Eu acreditei naquela bruxa. Eu não contei nada para meus pais. Disse para eles que estava tudo bem comigo.
Terminei a ligação e fui chorar lá no fundo do pátio. E aquelas garotas do mal foram atrás de mim e começaram-se os insultos. E no ápice da humilhação, uma delas jogou um penico cheio de xixi em mim e me chamaram de Silvia, a latrina. Naquele dia, pensei seriamente em acabar com minha própria vida. Eu já não aguentava mais aquele tormento. Eu só queria que tudo acabasse. Peguei uma corda, com a ajuda de uma escada do faxineiro, pendurei no caibro. E quando eu já ia acabar com tudo, Débora me apareceu. Débora, uma menina da minha idade, muito bonita e doce. Ela pediu para falar comigo. E sempre que eu tivesse algum problema, era para eu desabafar com ela. Quando me dei conta, vi que o espelho estava descoberto e a Débora me pediu para eu não cobri-lo mais. Depois desse dia, as coisas começaram a melhorar para mim. Por pior que fossem os dias, por pior que fossem as humilhações, Débora estava sempre lá para mim. Débora estava sempre lá comigo. Alguns meses depois que eu conheci minha amiga Débora, a irmã Dulce passou por mim e riu maldosamente. Eu baixei a cabeça e Débora disse para eu não baixar mais a cabeça para ninguém. Seguimos para a sala de aula e o dia seguia-se normalmente, quando começou um tumulto lá no pátio. O pessoal da manutenção gritando sem parar. Então saímos todos para ver o que estava acontecendo. Quando chegamos, vimos o porquê daquela confusão. Era a irmã Dulce, que estava em cima da parte mais alta do colégio, no telhado do 14º andar, andando pelas beiradas como se estivesse hipnotizada. Olhei do meu lado e vi Débora rindo suavemente e me disse: "Olhe isso." E olhou para a irmã Carmen e disse: "Pule." E mal ela terminou de dizer isso, a freira pulou de cabeça no chão e seus miolos ficaram todos espalhados pelo pátio. Saí correndo para o meu quarto. Por pior que a irmã Dulce fosse, ela não merecia aquilo. Logo vi que Débora estava no meu lado, dizendo que não era para eu chorar, pois ela só tinha realizado um desejo do meu coração. Eu gritei, eu chorei. Ela me chamou de mal agradecida e que ia terminar o que tinha começado. Em prantos comecei a me lembrar de todas as conversas que tive com Débora, sempre que eu estava com o coração dilacerado, com os abusos das garotas e da irmã Dulce. Eu falava coisas na hora da raiva, mas eu falava só para desabafar. Pois, como eu disse, Débora era para mim uma luz no meio da escuridão que era a minha vida de tormentos. Saí correndo pelos corredores do colégio quando encontrei duas monitoras que me pegaram asperamente pela mão e me diziam que era para eu segui-las. Eu fui atrás delas, meio a contragosto. Eu só queria saber onde estava a Débora. O pátio estava cheio de policiais e muitos pais que já estavam chegando para buscar suas filhas, pois o colégio fecharia por alguns dias depois do ocorrido. Vários pais também queriam tirar suas filhas dali, pois achavam que ia acabar com o psicológico delas. No meio do tumulto, ouvimos gritos de desespero de algumas pessoas. Escapei das monitoras e fui ver o que estava acontecendo. De longe vi uma das meninas que me perseguia, saindo toda cheia de sangue de um quarto com uma faca na mão, vindo
em minha direção. Ela me olhou fixamente e disse: já realizei o seu desejo, agora podemos ficar juntas para sempre. E passou a faca no próprio pescoço. Comecei a gritar desesperadamente e saí correndo. Entrei no quarto e foi quando vi minha imagem refletida no espelho. Não, não, não! Eu era Débora. Eu tinha empurrado a freira do telhado e os monitores tinham me levado ao meu quarto para me acalmar até meus pais e as autoridades chegarem. Mas não entendo como consegui escapar. Peguei uma faca e matei 2 das 3 garotas no quarto. E a última degolei na frente de todos. Mas eu juro que só agora compreendi isso. Mas não compreendia. Eu era gorda. Eu era espinhenta. Eu era Silvia. E a Débora era linda. Como podia ser eu a garota do espelho? Quebrei o espelho com fúria e com os cacos cortei meus próprios pulsos. Acordei num hospital psiquiátrico, aonde fiquei até meus 40 anos. Depois disso, levei uma vida considerada normal até agora, pois acho que logo vou morrer, pois já faz alguns dias que voltei a ver a Débora. Sim, ver Débora, a garota do espelho. Meus aterrorizados. A pessoa que me mandou essa carta diz que encontrou nas coisas de uma senhorinha que morreu num hospital psiquiátrico. E essa senhorinha tinha vivido naquele hospital a vida inteira, depois de ter sido internada lá com apenas 15 anos, com crises horríveis. Detalhe, nunca existiu uma Débora. O que vocês acham, meus aterrorizados? Débora seria um demônio, uma entidade que falava com Silvia pelo espelho? Ou era simplesmente uma outra personalidade que Silvia desenvolveu para se proteger do bullying que sofria constantemente naquele colégio onde ela estudou? Deixe suas opiniões nos comentários, meus aterrorizados. Agora, sem mais delongas, meus amores, vamos para a história de hoje? História, conto ou relato? Vocês decidem se acreditam ou não. Mas eu, Angel Black, acredito no sobrenatural. E ele pode estar mais perto do que possamos imaginar. Vamos à história de hoje então, que é... Fui salvo por um lobisomem albino. Salve, Angel! Salve, aterrorizados! Antes de mais nada, quero dizer que eu adoro ouvir seus relatos. Curto muito mesmo. E por ver vários casos meio que parecido com o que aconteceu comigo, criei coragem para mandar-lhe o meu relato, para que você compartilhe com seus inscritos. Pois, quando eu vou contar para alguma pessoa, as pessoas já me taxam de louco. Me chamo Edson e tudo ocorreu no ano de 1993. Na época, eu tinha 25 anos e morava no interior de São Paulo, quase divisa com o Paraná. Bons dias aqueles, relembro com saudade. Eu era um rapaz até bem de vida e tinha uma boa aparência. Também era uma boa vida e não queria nada com nada. Eu, durante a semana, ajudava meu pai no escritório dele. Meu pai é advogado. Mas eu ajudava a pulso, pois eu não era muito chegada a trabalhar, não. Queria era curtir a vida. Também eu não gostava de namorar sério, apesar do meu pai insistir para eu tomar jeito na vida. Eu só queria saber de farra.
Todo final de semana, uma menina diferente, bailes, raves e bebidas, entre outras coisas. A única coisa que era fixa em minha vida era minha amiga Érica. Essa estava sempre comigo, me ajudava com as meninas, me tirava de enrascadas e vira e mexe limpava minha barra com meu pai. Era uma sexta-feira e eu estava muito animado, pois o trabalho no escritório do meu pai terminaria no horário aquele dia. Então eu sairia às 5 da tarde. Que felicidade! Ainda mais que eu tinha combinado com a rapaz de ir para uma rave em um lugar muito afastado da cidade. Saí do trabalho e corri para a casa da Érica. Ela tinha que ir comigo, pois o rolê seria muito irado. E além de eu adorar a companhia dela, se eu travasse, ela estaria ali para me trazer de volta para casa, como ela sempre fazia. Mas aquele dia vi algo de muito diferente em minha amiga. Ela me olhou sério e disse que aquela noite ela não poderia sair, pois ela tinha prometido aos pais que ficaria em casa. Mas tanto eu insisti, que ela acabou concordando em ir para a rave comigo. Fui para casa todo feliz, pois minhas noitadas nunca seriam as mesmas sem minha amiga. Tomei aquele banho caprichado, me arrumei, passei um perfume e lá fomos nós. Eu fui de moto e Érica, naquela noite, preferiu que os pais dela a levassem até o local da rave de carro. Não entendi muito bem o porquê, mas aceitei de bom grado. O importante era ter Érica lá, perto de mim aquela noite. Chegamos na balada umas 9h30 e eu fazia planos de virar a noite, só ir embora quando os primeiros raios de sol saíssem. Eu estava me divertindo muito, muito mesmo, mas Érica parecia muito preocupada com alguma coisa aquela noite. Ela não bebia, não dançava, não sorria. Logo ela, que era a personificação da alegria em pessoa. Até que quando era mais ou menos 11h30, ela me disse que precisava ir embora, que não estava se sentindo muito bem ali. Eu disse para ela ficar e ela insistiu que precisava ir embora. Eu mesmo, com a raiva de ter que atrapalhar a minha noitada, minha noite de farra, me ofereci para levar ela para casa. Bem, depois eu voltaria, né? Mas ela me disse que não, que o pai dela iria buscá-la. Fiquei meio irritado, pois se o pai dela já tinha combinado de ir buscá-la, era porque ela já tinha planejado sair de lá mais cedo para ir embora para casa. Ou seja, minha companhia não estava sendo tão boa para ela. Olhei bem para ela e disse: tá bom, não quer ficar, não fica. Para mim não faz a menor diferença. Fui bem grosso mesmo, grosso com ela. E até hoje me arrependo amargamente de tais palavras. Érica me olhou com lágrima nos olhos. Não disse nada, apenas se virou e saiu apressada, se misturando com o pessoal da rave e sumindo no meio deles. Assim
que ela saiu, me enturmei com uma galera que eu nunca tinha visto antes. Comecei a dançar e a beber muito, muito mesmo, e entre outras coisas junto com eles. Logo, comecei a me sentir mal, estava meio zonzo. Então, montei em minha moto e resolvi ir embora. Eu já estava em meio a uma estrada de terra quando uma caminhonete me fechou. Dela desceu 3 caras e eram os mesmos caras que estavam curtindo comigo na festa. Tentei cumprimentá-los, mas eles já desceram dizendo que não gostavam de boizinhos, que tinham nojo de rapazes do meu naipe, filhinhos de papai. Um deles bateu em minhas costas com um bastão de beisebol de ferro, me derrubando no chão. Eu dizia para eles levarem minha moto, todo o meu dinheiro, minha carteira, relógio, tênis, tudo que eles quisessem, mas que, por favor, não me matassem. Eles apenas riam de mim, dizendo que iam sim levar tudo, mas antes eles iam se divertir, e quanto a me deixar viver, eles não poderiam, pois eu tinha visto o rosto deles, e sendo filhinho de papai, então eles começaram a me chutar, dar pauladas, cuspirem em mim. E em meio a toda essa pancadaria, tortura física e psicológica, começamos a ouvir passadas pesadas, como de um bezerro grande ou de um potro já quase do tamanho de um cavalo, vindo em nossa direção, cortando o pasto no peito. Eles então pararam de me bater para ver do que se tratava. E quando viram o que era, o bicho já estava bem perto. O bicho pegou um com os dentes, chacoalhou e jogou longe. Foi quando viu ser. Era um enorme cão. Parecia um husky siberiano, mas só que muito maior, com aqueles olhos azuis claríssimos como cristal. O bicho rosnava, mostrando aqueles dentes enormes. Do nada, o bicho ficou em pé e, rosnando bem forte, chegava a babar e espumar a boca. Pode parecer loucura, mas bem no meu íntimo, eu não fiquei com medo, pois aquele ser parecia querer me proteger daqueles bandidos. Depois, voltou a ficar nas 4 patas e ficou entre aqueles rapazes e eu, rosnando como um cão raivoso que era. O cara do bastão foi para cima da fera e o acertou com tudo com aquele bastão de ferro. A fera deu um grunhido e revidou, dando-lhe um tapa, lhe mandando para bem longe. Os 3, então, correram para a caminhonete. Vi que um deles estava sangrando muito. Duvido que tenha sobrevivido. Assim que entraram na caminhonete, aceleraram e aquele enorme cão começou a correr atrás da caminhonete, rosnando. Depois disso, ouvi 3 tiros e o barulho tipo um cão gritando de dor. Deduzi que os malditos tinham matado. Sim, tinham matado a fera que tinha salvado minha vida. Me arrastei até a minha moto na esperança de montá-la, mas não consegui me levantar do chão. Logo à frente, vi aquela criatura vindo em minha direção novamente, só que não estava rosnando, e sim choramingando e se arrastando com as patas traseiras no chão, ou seja, só estava andando com as patas da frente e arrastando a parte de trás do corpo. Pude ver que a fera estava muito ferida
e acabou caindo mais ou menos 1 metro longe de mim, mas com aqueles olhos azuis cristalinos olhando fixamente para minha direção. Poucos instantes depois disso, eu também apaguei. Acordei 2 dias depois no hospital, com traumatismo craniano, um braço quebrado e várias costelas quebradas também. Sem contar que perdi vários dentes de tanta pancada que levei. Meus pais estavam do meu lado e eu contei tudo a eles. Eles me disseram que eu estava alucinando, o que era normal devido ao tanto que eu tinha bebido, pela surra que eu tinha levado e pelo trauma de ver minha melhor amiga ser assassinada a tiros na minha frente. Eu, confuso, perguntei sobre o que eles estavam falando, pois a Érica nem estava comigo quando tentaram me roubar. Eu só sobrevivi por causa de uma fera que veio para cima dos bandidos e eles a mataram. Meus pais insistiam que eu estava fantasiando aquela história na minha cabeça. Era meu cérebro tentando me enganar para eu não ter que enfrentar que minha amiga estava morta. Depois de algumas horas, comecei a me lembrar que aquela fera estava me protegendo, como Érica sempre fazia. E quando morreu, morreu olhando diretamente para mim. E eu não vi só tristeza, também vi doçura no olhar daquela fera caída no chão. Deduzi que era Érica. Érica era um lobisomem. Mas como? Se tudo que eu ouvia sobre lobisomens é que eles eram muito feios, horrendos, fedorentos, desengonçados e bestiais, sem consciência de nada. Mas o que me salvou a vida não fedia. Era uma bela criatura, apesar de dar muito medo, né? Pois era muito feroz. Mas parecia saber muito bem o que fazia quando tentava me proteger, ou seja, não era bestial. Olha, Angel, por mais que tentem me convencer que eu imaginei tudo aquilo, posso jurar para você que a última vez que eu vi Érica foi na rave, quando infelizmente eu fui grosso com ela e não caí do meu lado morta com 3 tiros. Hoje já tenho 48 anos, sou casado e já tenho filhos adolescentes, mas muitas vezes me pego chorando, me lembrando da minha amiga Érica, que sacrificou a vida por mim. Tchau, Angel. Obrigado por contar minha história. Meus aterrorizados, que história triste. Olha, deixem nos comentários o que vocês acharam da história de hoje. Será que ele viu um lobisomem albino? Ou foi só alucinação da cabeça dele para tentar, né, se proteger contra a morte da melhor amiga? Eu, no fundo, assim, eu acho que foi um lobisomem mesmo. Apesar de ser um lobisomem totalmente diferente, né, gente? Mas deixem nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para mim. E é para vocês e por vocês que façam o meu trabalho. Quero aproveitar aqui agora, gente, para agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam na divulgação do meu trabalho. Obrigado, galera! Também quero agradecer a
todos os grupos do Facebook que divulgam o meu trabalho. Também quero aproveitar a oportunidade para pedir para vocês, meus amores, que deem um pulo lá na página do canal, a página Angel Black Contos de Terror, lá no Facebook. E agora eu quero falar com você mesmo, que viveu um relato triste, alegre ou assustador como esse, ou você que ouviu uma história dos seus pais, dos seus avós, de um amigo sobre algo sobrenatural, ou você que escreve aquele conto muito bem escrito, aquela história que envolve a gente, manda lá para o e-mail do canal. E o e-mail vai estar anexado no primeiro comentário do vídeo, que fica fixo, tá, galera? E muito obrigado mesmo por vocês ficarem comigo até o final do vídeo, dando aquela força, gente. Vocês são demais, demais mesmo. Também vou aproveitar aqui nessa força dessa galera aí, meus aterrorizados, que continuem, né, compartilhando vídeos e vídeos para que mais pessoas possam chegar no canal e o canal possa crescer cada vez mais. E eu, ó, vou fazer de tudo para trazer conteúdo de qualidade, pois vocês merecem, tá bom? E aqui termina mais uma coletânea Sós Mais de Lobisomem. Espero que tenham gostado, gente. Logo teremos live, vamos conversar, bater aquele papo e teremos novidades, vídeos inéditos, leitura do livro O Conde Drácula de Bram Stoker. Bom, vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, deixando essa mensagem hoje, dia 16/2/2022. Somos todos Tauã. Gente, vamos ajudar, vamos trazer o sorriso de volta para o rosto do nosso querido Tauã. Vai lá, gente, na descrição do vídeo, e lá vocês vão encontrar muita coisa legal. Entre tantas coisas, vai achar o número do telefone da mãe do Tauã e também o número do Pix. Vamos fazer esse menino sorrir. Tem o canal novo também, o canal Fronteiras, onde eu e o amigo César, do canal Aliena Mundi, narramos casos incríveis. Vale a pena conferir. E também o canal espiritual, Viajando no Tempo, no plano físico e também no plano astral. Dá um pulinho lá, recarregar a sua bateria e emanar a sua luz para mim e receber a minha de volta. Você será muito bem-vindo. Gente, vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, pois ele já pertence a todos vocês. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais, viu? Fui!